Você acha que o aquecimento global é apenas sobre calor e dias mais quentes? Pense de novo. O que está em jogo é a sobrevivência de milhares de espécies e até o equilíbrio que mantém os alimentos que você consome todos os dias. O que aconteceria se a Terra aquecer apenas 1,5 graus Celsius? E se chegar a 5 graus Celsius? O impacto pode ser irreversível e nós já estamos caminhando para esse cenário. Está pronto para encarar a verdade? O aquecimento global está afetando diretamente a biodiversidade, pois as mudanças climáticas causadas por esse fenômeno podem prejudicar o desenvolvimento de muitas espécies. Em um cenário próximo do atual, o de 1,5 graus Celsius pode levar 9 a 14% das espécies de todos os ecossistemas a um risco muito alto de extinção. O planeta já aqueceu 1,1 graus Celsius. A avaliação faz parte do novo relatório do Painel Intergovernamental de Mudança do Clima da ONU. Elaborado por 270 cientistas, o estudo revisou 34 mil pesquisas e computou os impactos das mudanças climáticas para o desenvolvimento humano e para a biodiversidade. O painel do clima classifica como provável o risco de extinção de 9 a 14% de espécies em todos os ecossistemas com um aquecimento de 1,5 graus Celsius. Em um cenário de 2 graus Celsius de aquecimento médio global, o risco de extinção sobe para a faixa de 10 a 18%, chegando a um máximo de 48% em um cenário de 5 graus Celsius. Os grupos sob maior risco são os invertebrados e os polinizadores, seguidos de anfíbios e plantas com flores. Embora os cenários em que o aquecimento global é contido em até 2 graus Celsius sejam muito menos danosos à biodiversidade, o relatório observa que até mesmo a mínima taxa de extinção prevista, 9%, é 1000 vezes maior que o ritmo natural. Uma coisa que nos surpreendeu é que diversos hotspots no Brasil, na Amazônia, Mata Atlântica e no Cerrado estão entre os mais bem estudados do mundo em termos dos impactos projetados das mudanças climáticas, afirma Mariana Vale, pesquisadora da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e uma das autoras do relatório do IPCC. Desde a última edição do relatório, em 2014, houve uma geração de conhecimento muito grande, mas ainda há carência de estudos na Caatinga, Pantanal e Pampas, ela aponta. O aquecimento global está afetando diretamente a biodiversidade, pois as mudanças climáticas causadas por esse fenômeno podem prejudicar o desenvolvimento de muitas espécies. Todos os seres vivos estão adaptados a viver em seu habitat, local onde encontram os elementos necessários, como os alimentos, para a sua sobrevivência. Alterações nesse ambiente podem colocar em risco várias espécies e até mesmo levar a extinções. Atualmente é perceptível como o aquecimento global é um fator que interfere na biodiversidade. O que é o aquecimento global? O aquecimento global é o aumento da temperatura média do planeta por causa da intensificação do efeito estufa. Essa elevação é causada sobretudo pelo acúmulo de alguns gases, como o gás carbônico e o metano, que são encontrados normalmente na atmosfera, mas que na atualidade apresentam níveis elevados por causa da queima dos chamados combustíveis fósseis. Quais as relações entre o aquecimento global e a biodiversidade? Com o aumento da temperatura média do planeta, várias alterações podem ocorrer. Entre as modificações mais perceptíveis, podemos citar o derretimento das calotas polares e o consequente aumento do volume de água nos oceanos, o aumento dos desertos, as mudanças nos regimes de chuvas, o aparecimento de tempestades e inundações, bem como o aumento de casos de formação de furacões, tufões e ciclones. Percebemos, portanto, que o aquecimento global representa muito mais que um simples aumento da temperatura e está relacionado com as mais variadas mudanças climáticas. Todas essas modificações no clima podem interferir na biodiversidade, uma vez que todas as espécies estão adaptadas a um determinado ambiente. Ao modificar esse ambiente, influenciamos diretamente na sobrevivência dessas espécies, pois podemos causar a morte de algumas e até mesmo provocar sua extinção. Imagine, por exemplo, o derretimento das calotas polares.
Ele não afeta apenas o nível do mar, mas causa também impacto direto nos organismos que habitam esses locais. Esse é o caso do urso polar, que vive no Ártico. Recentemente, pesquisas relataram que o canibalismo entre esses animais aumentou consideravelmente nos últimos anos em consequência do aquecimento global. Esse comportamento estaria relacionado com a dificuldade de capturar seus alimentos usuais provocada pela ação do degelo, o que leva os ursos a procurarem alternativas alimentares. Vale frisar que, apesar do exemplo do urso polar ser bastante conhecido, esse não é o único caso de animal afetado pelo aquecimento global. Períodos de seca e chuva alternados são essenciais para a sobrevivência de várias espécies, como é o caso dos anfíbios, animais que passam parte de seu ciclo em ambiente aquático e outra parte no terrestre. Durante a reprodução desses organismos, é fundamental a presença de água, pois os ovos são colocados nesse ambiente. Portanto, uma seca inesperada pode afetar diretamente a sua reprodução. Além disso, secas prolongadas ressecam a pele muito sensível desses organismos. A água sofre interferência de diversos fenômenos que vão além do ciclo hidrológico. Este depende de fenômenos naturais para seu perfeito funcionamento, já que nele tudo está interconectado, como, por exemplo, a formação das chuvas, que depende da evaporação sobre os efeitos da radiação solar, que depende da infiltração das chuvas no solo, e assim sucessivamente. Dessa maneira, os fenômenos naturais, como os ciclos de aquecimento do planeta, atualmente sofrem influência de ações humanas, como a grande emissão de gases poluentes, resultando no aumento da temperatura do planeta. O modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade moderna está baseado na queima de combustíveis fósseis, no alto grau de industrialização e urbanização, fatores estes que contribuem para o aumento da temperatura do planeta. O aquecimento global também pode aumentar o número de epidemias no mundo e assim afetar várias espécies. O mosquito Aedes aegypti encontra ambiente propício para sua proliferação em temperaturas elevadas, o que gera um aumento na transmissão de doenças como dengue e zika entre os seres humanos. Além do Aedes, vários outros vetores e agentes etiológicos se reproduzem melhor em ambientes com maior temperatura, afetando a saúde de muitas espécies. Percebe-se, portanto, que existem várias formas de o aquecimento global impactar as diversas populações existentes em nosso planeta. Os exemplos citados são apenas alguns em comparação à quantidade de espécies ameaçadas pelo aumento da temperatura e pelas mudanças climáticas. É importante dizer ainda que uma única espécie pode causar consequências drásticas ao ecossistema, pois pode afetar as cadeias alimentares como um todo. Se gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos documentários. Obrigado por assistir até aqui. Fique com esse documentário que mostra como o Japão vai ser destruído. Será que ele ainda tem salvação? Te vejo lá!